Ok, como eu estava falando, então, em relação aos seminários, né, vocês conseguiram perceber que foram temas bem amplos, né, foram temas abrangentes, mas que possuem uma interface bem íntima com a química, né, alguns com a química, outros bem específica com a parte da química ambiental, e acho assim que de forma geral, né, comentando sobre as apresentações, acho que o grupo ali apresenta bem, né, vocês se comunicam muito bem, eu acho que na hora de vocês apresentarem os TCCs, vocês vão fazer boas apresentações, né. A única coisa, assim, que me preocupou, e eu preciso, né, apontar isso, e não é uma observação geral, né, né, alguns pontos me preocuparam, foi o fato da questão do tempo, né? Como a gente tinha comentado que vocês teriam aí um tempo aproximado de 5 minutos, normalmente o que se faz é fazer um cálculo, tá? A gente faz um cálculo mais ou menos assim, tipo, aproximado, tá? Porque tem algumas pessoas que argumentam mais a cada slide. Mas a gente faz um cálculo aí de mais ou menos 1 minuto por slide. Então, numa apresentação de 5 minutos, o máximo que tu pode fazer é uns 5 slides. E eu sei que isso pode parecer injusto, né? Porque tem, na verdade, temas. Bom dia, Luana. Tem temas que são amplos, né? E saber fazer também esse recorte é um desafio, né? Eu lembro ali, por exemplo, a Mariana ali pegou a parte de reparo de DNA, que é um tema super complexo, né? Ela conseguiu fazer um bom recorte, sabe? E fazer esse recorte em um tema tão amplo não é uma coisa fácil. Realmente é um desafio. Fazer uma apresentação de forma sucinta, com que os colegas eles consigam, né, compreender minimamente o que se refere àquilo, o que está se falando, né? E ainda prestar atenção, né, com relação ao tempo. E por que eu reforço essa questão, né, do tempo também? Porque vocês também estarão sendo avaliados quando forem apresentar os TCCs de vocês nesse quesito também. Claro que isso é só uma das partes, né? Para mim, aqui, o que eu estou considerando, que eu levo mais em consideração, né, em termos aqui da unidade curricular, é a questão do conteúdo, né? O conteúdo e a forma da apresentação. Mas é interessante, assim, vocês, né, começarem a atentar para isso e já ir se adaptando ao longo do curso para quando chegar lá no TCC já for algo mais tranquilo, né, que não tenha nenhum desafio aí em relação a isso. Porque, de novo, assim, você às vezes fazer uma apresentação mais ágil em relação a um tema complexo não é fácil, né? Tem que tomar o cuidado para não ficar uma coisa incompleta, para não ficar uma coisa evasiva, não ficar raso demais, e também tem que tomar cuidado para não passar, né, demais daquilo que se propõe, né. Mas acho que, de forma geral, assim, eu gostei muito e acho que é uma forma de vocês se manifestarem também, né, porque esses momentos, esse tipo de aula virtual, ela é muito voltada, ela está muito centrada no professor, né? É a gente que fica a maior parte do tempo falando, de repente, eu acho que é, assim, a questão dos seminários, né? A proposta ali dos jogos, né, que o Lucas apresentou para vocês, eu acho que são formas de a gente tentar abrir um pouco a mente e buscar outras formas de interação, tá? Então, eu queria parabenizar o grupo, né, parabenizar todos que apresentaram, né, os que mandaram os vídeos também, eu achei muito bacana também, teve uns vídeos que eu achei bem interessante, né, aos colegas que não assistiram depois, né, sugiro realmente assistir, porque tem alguns ali que ficaram muito bacanas mesmo, tá bom, pessoal? Hoje é o último momento síncrono, tá? Hoje, dia 13, tá? O semestre tá terminando agora no final do mês, dia 26, 27, aquela ali é a última, né, essa é a semana, né, de 26 de abril até ali o dia 30 é a semana de fechamento, né, então eu estou atualizando, vocês lembram que eu compartilhei com vocês, eu deixei compartilhado como notícia lá no Siga, né, e pedi para a Kellen também compartilhar com o grupo, uma planilha que eu tenho de controle. Se vocês olharem lá no Siga, eu não coloquei ainda conceito nenhum, porque primeiro eu coloco tudo na planilha,
E aí, se tiver alguma necessidade de correção, né, algum recurso por parte de aluno, a gente já resolve tudo antes do que colocar lá, porque colocar a nota lá e depois corrigir é mais difícil, tá? Então, eu estou fazendo a atualização aí essa semana, e aí peço para que vocês olhem gentilmente, né, todas as avaliações. Eu tenho algumas preocupações em relação à ausência de envio de algumas atividades por parte de vocês, tá? Então, a gente tem aqui alunos que estão sempre presentes, né, sempre presentes, ativos no momento síncronos, mas que precisam só fazer uma análise em relação ali né, ao envio, né, de todas as atividades, para a gente ficar com tudo isso certinho e conseguir fechar aí a unidade curricular com todos vocês, tá? Só para lembrar, então, mais uma vez, a gente já tinha falado isso, né? Com esse seminário, então, a gente encerra, tá? Só faltando apenas, né, a última avaliação escrita, que é no mesmo jeito que eu tenho feito das outras vezes, tá? Eu já tentei fazer outros modelos, mas no final, assim, o Google Forms é o que mais tem me servido, tá? Fica ali, o formulário fica disponível, e aí ele é aberto no dia 20, próxima terça-feira, e aí eu encerro ele, fecho ele na quarta, dia 21, tá? Então, agora, eu até já abri lá a atividade, né, sei que teve uma confusão ali com horários, né, e datas da última vez da prova, tive que corrigir depois, tá, mas agora eu já sei que tá certinho ali, que eu já cobri a atividade ali no SIGA. Tudo bem? Aí eu encaminho o link e qualquer coisa, encaminho para a Kelly, mas ele vai estar no SIGA também, só ficar atento ali ao SIGA, que também não tem perigo nenhum de perder nada. E outra coisa é assim, ó, também na semana que vem, e aí não vou conseguir fazer isso antes, tá? Para aqueles que perderam alguma atividade, né, eu vou fazer também no mesmo formato ali do Google Forms, um formulário também, para substituir qualquer atividade que porventura vocês tenham perdido ou queiram. Às vezes a pessoa tem a intenção de estar fazendo uma atividade substitutiva, no sentido de substituir alguma nota. Eu tirei nota X, eu gostaria de tentar de novo, para ver se de repente eu consigo ir com um conceito maior, né? Pode ser que seja de interesse, né, do estudante ir com um conceito maior aí no final da unidade curricular. Então, se tiver interesse de fazer essa atividade para tentar substituir algum dessas notas ali da prova também, né, só conversar comigo. Aí eu peço para que entre em contato aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail mesmo, para a gente ver isso. A princípio, a avaliação substitutiva, ela vai estar sendo dada para aqueles que, né, por exemplo, teve algumas pessoas que não conseguiram fazer a primeira prova, tá? Então, aí eu já faço ela substitutiva, tá? Mas também deixo essa opção para quem quer trocar aí a nota. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí em relação a isso? Não? Então, tá. Bom, eu vou fazer assim, ó, eu vou compartilhar, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Sim. Compartilhar a tela, tá? Professora? Pode falar, é o Davi? Desculpa voltar ali, eu não consegui abrir o microfone. Mas as notas das outras tarefas já estão no SIGA, é isso? Não, eu coloco naquela planilha. Sabe aquela planilha que eu compartilhei com vocês? Aham. Isso, elas estão todas lá. Tá, olha só, o Davi, por enquanto, o que tem lá, tá? Por que eu não compartilhei ainda essa? Porque eu tô até olhando a planilha agora. Vocês devem estar vendo, né? Aqui a gente tem até a avaliação da P2, tá? Da prova 2. Esses símbolos aqui em cima vai ser como vai aparecer no SIGA para vocês, tá? Porque, na verdade, lá tem que botar uma sigla para cada avaliação, né? O SIGA tem isso, tá? Então, o que eu tenho que colocar ainda? Eu ainda preciso colocar aqui a dos seminários, e participação. A participação, gente, assim, ó, é um conceito subjetivo, tá? Mas é algo que eu coloquei aqui porque eu acho importante colocar essa avaliação de participação, porque valoriza também os estudantes que fazem esse esforço,
para se fazer presente nos momentos síncronos. Eu sei que muitos assistem um vídeo depois, tal, mas tem um diferencial, a gente consegue ter uma interação, né, quando vocês fazem parte do momento síncrono. Claro que a gente não obriga a pessoa a vir, tá? Apesar de eu registrar a presença de vocês, eu preciso colocar isso lá no SIGA, né, mas, né, o aluno não vai ser reprovado se não participar dos momentos síncronos, não se trata disso, mas a questão da participação é uma forma de valorizar o esforço que vocês estão tendo também de se fazerem presentes nesses momentos. Tá? Então, ela é subjetiva, e aí o que eu faço? Preencho tudo isso aqui nessa planilha, tá? Disponibilizo para vocês, todo mundo revisou, tudo ok e tal, aí eu pego e coloco no SIGA, tá? Deixa eu só abrir aqui para Andressa. Tudo bem? Por quê? Porque, como eu falei, o SIGA ele é chatinho de trabalhar, e aí, às vezes, é mais fácil fazer assim, é mais fácil colocar aqui nessa planilha, todo mundo confere, e às vezes é bom conferir mesmo, porque eu posso me enganar, né, de estar passando algum conceito, como eu estou com bastante turma, com algumas outras turmas, a gente pode se confundir mesmo, então é bom que todo mundo revisa o seu, tá tudo ok, aí vai lá pro SIGA. Tá bom, Davi? Então, assim, ó, o que eu pretendo fazer é tentar disponibilizar ela aí, acho que até quinta eu já devo conseguir fazer isso. Eu já vi ali. Eu já Pode vi falar. ali meu nome ali, acho que o mapa conceitual estava sem nada, mas eu tenho a resposta nota 8 no SIGA ali. Então, ótimo. Por Tem que dar isso uma que... conferida lá. Tá, então por isso que depois eu quero que vocês façam isso... cadê pertinho? Por isso que depois eu quero que vocês façam isso... Tá, eu vi para mim, porque me ajuda também nessa organização, tá bom, Davi? Mas deixa eu só depois preencher obrigado. aqui, depois eu quero preencher todas essas lacunas, tá? Para vocês fazerem essa conferência. Talvez esse aqui seja algum dado antigo, né? Aí depois eu confiro então no SIGA, tá? Tudo bem? Davi, tudo bem? Tudo certo. Tá. Obrigado. Nada. Bom, visto então essa questão das avaliações, né? A gente passa então aqui para... Gostaria de comentar um pouco com vocês, tá? Nós tínhamos... faz parte aqui, né, do último conteúdo da parte da química ambiental, a questão dos solos, né? Nós temos 2 capítulos daquele livro-texto de vocês, do Colin Baird, sobre solos, né? E eu me utilizei aqui desse artigo, que depois eu vou colocar ali no SIGA para vocês, né? É um artigo da Química Nova da escola, né? Fluxos de matéria e energia no reservatório solo, né? Aí da origem à importância da vida. Então, é um artigo que está bem completo. E por que é interessante esses artigos da Química Nova? Porque às vezes aqueles capítulos do nosso livro-texto, aquele livro ali é o mais usado para química ambiental, né? Por isso que a gente usa ele é muito completo, mas às vezes ele acaba indo muito a fundo na parte da química, o que não vai ser tão interessante assim para vocês enquanto gestores ambientais. E aí, o que é interessante? Que esses artigos da Química Nova, eles meio que acabam servindo como se fosse uma espécie de resumo, né, do que está lá no livro. Claro que um resumo com outro olhar, né? Aqui ele está abordando outros aspectos, né, em relação à classificação dos solos, a origem dos solos, mas ele também dá uma boa base, tá? Essa revista, a Química Nova, é uma revista ótima, tá? É uma revista Qualizar no que se refere à parte da química, né? A classificação dela é muito boa, uma revista de qualidade, é difícil publicar nela, né? Eu já tive uma publicação nela, só que é um ping-pong, então eles são muito criteriosos, então vocês podem confiar em qualquer coisa que vem dessa revista, porque ela é muito boa mesmo. Bom, e em relação a esse artigo, né, ele comenta, então, dos solos de modo geral, né, e ele aborda esses três grupos aqui, né, essas 3 classificações que a gente chama, né, essas 3 esferas, né, que é a hidrosfera, né, vocês conseguem ver essa imagem aqui, né, a litosfera
e a atmosfera. Então, a química ambiental, ela aborda esses três compartimentos, vamos assim dizer, todos eles unidos entre si, né, e que acabam formando, então, o que a gente chama de biosfera, que é todo o ambiente onde a gente se encontra. Então, a gente já comentou, nós já abordamos sobre a hidrosfera, que foi o primeiro compartimento desses, né, que a gente abordou aí na disciplina, falando especificamente sobre a parte da química da água, falando sobre as reações, as principais reações que aconteciam na química da água, aí comentamos um pouquinho, né, sobre a questão da definição de ácidos, de bases, né, das principais reações de equilíbrio que existiam, caminhamos um pouquinho mais, né, fomos lá nas definições de ácido e base do Bronsted-Lowry, né, nos afastando um pouquinho do ensino médio, né, porque o ensino médio, ele só fala, ele aborda o conceito de ácido e base, né, tendo como referência o Arrhenius, que é um cientista que abordava o ácido e base, mas em sistemas aquosos, né, e com uma perspectiva mais simplista, mas muito útil, né, para sistemas aquosos, e depois, então, a gente caminhou um pouquinho nessa questão desse outro conceito, né, do Bronsted-Lowry, que também, né, traz uma nova perspectiva para nós de ácidos e bases, né, a gente conseguiu visualizar isso, né. Depois, falamos um pouquinho sobre ali a parte da atmosfera, parte de poluição atmosférica, né, dos gases que são expelidos para a atmosfera, efeito estufa, chuva ácida, né, vocês também fizeram aí a P2 em relação a isso, e agora a gente vai um pouquinho para a parte do solo, né, é uma pincelada, né, algo breve, mas que de uma certa forma acho que vai ser interessante para vocês, até mesmo porque nos seminários vocês meio que já trabalharam isso, né, em muitos aspectos já trabalharam um pouquinho, né, alguns dos compostos que a gente sabe que são interferentes, né, nessa parte aí, nesse compartimento da litosfera. Então, assim, ó, o artigo ele é muito bacana, eu sugiro aí a leitura dele, tá? Ele começa, então, abordando aí, né, falando sobre a questão da formação da Terra, que há 5 bilhões de anos atrás, né, esses compartimentos citados, atmosfera, hidrosfera, litosfera, eles tinham composições químicas bem diferenciadas do que a gente tem hoje, né, por exemplo, hoje a gente tem uma atmosfera com uma concentração com um percentual de oxigênio de aproximadamente 21%, né, essas concentrações eram diferentes no passado, eram concentrações menores, até porque não se tinha o mesmo nível de vegetação, a mesma concentração de algas, né, de cianofícies que produzem, né, que realizam a fotossíntese e produzem esse oxigênio, né. Nós tínhamos sim uma superfície, né, o que se acredita, né, é que se tinha, então, uma superfície muito ativa, né, em termos de movimentação de placas tectônicas, em termos de vulcões ativos, né, imaginem um cenário em que você tem uma atividade vulcânica tão intensa na superfície do planeta como um todo, lançando gases na atmosfera, lançando gases como enxofre, né, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, como nitrogênio também, né, mas nesse caso dos vulcões, né, especialmente o enxofre, então a gente tinha uma atmosfera muito mais ácida, né, e essa atmosfera muito mais ácida acabava dando origem a chuvas mais ácidas também, e essas chuvas ácidas acabaram, então, contribuindo, inclusive, para o que a gente tem de solos hoje, porque essas chuvas, elas também acabavam promovendo um desgaste nessas rochas, né, fazendo com que elas fossem, então, se partindo, né, e contribuindo para esse sistema, né, de granulometria que a gente tem hoje no solo. Então, são consequências passadas, né, e com o passar do tempo, esses sistemas, eles foram se adaptando, as composições químicas foram se modificando, né, até chegar ao que se tem hoje, né. Então, assim, ele traz esse histórico aí que é muito bacana, né,
traz esse esquema aqui também, né, que fala da rocha-mãe, né, aqui em cima, né, e que essa atividade vulcânica aí, ela contribui, então, para a formação dessas rochas principais, que, com o passar do tempo, foram sofrendo esse ataque químico, principalmente aí por causa desses materiais ácidos, da atmosfera e das chuvas ácidas, né, ataque químico, a abrasão, que acabaram, então, dando origem, né, aos sistemas que nós temos hoje. E aí, claro, né, ele traz, então, algumas outras informações, né, aqui, o que se acredita, né, que houve, então, surgimento da vida aí na água, que, primeiramente, a vida, ela tenha surgido na água, e especificamente em aglomerados, né, não vou dizer, como se fossem, que assim, ó, dizer poça, assim, é um negócio meio estranho, mas vamos dizer pequenos aglomerados, então, de água, né, depois isso acabou sendo levado, então, de fato, à água, então, inicialmente acredita-se que as primeiras formas de vida, então, tenham sido num sistema aquático, para depois, então, terem ingressado no solo. E lógico que tudo isso contribuiu, né, para a deposição, então, né, para a decomposição de toda essa matéria orgânica, que também, né, dá origem para isso tudo que, né, esse formato, essa paisagem que nós temos hoje. Bom, e aí, nós temos, então, os nossos solos, então, a parte da litosfera. Esse gráfico aqui, ele mostra, então, que nós temos tipos de solos, né, e esses solos, eles são constituídos por uma fração sólida, por uma fração líquida e por uma fração gasosa. Então, se a gente for observar o que né, de uma forma geral, porque a gente tem solos diferentes, até mesmo o próprio artigo, ele mostra isso. Nós temos solos que são caracterizados de formas diferentes de acordo com a sua formação. Aí tem latossolo, hidrossolo, tem diferentes tipos de solos, certo? E eles têm características físico-químicas diferentes, eles têm um percentual de matéria orgânica, eles diferem em termos de pH, diferem em termos dos percentuais, né, de alguns elementos aí, então, eles são solos diferentes, mas, de uma forma geral, a gente pode observar que do solo, da fração do solo, 50%, então, são formados de sólidos, tá? E destes 50%, 45% são de minerais, tá? Então, aqui, ó, até coloquei essa outra frase, ó, esses minerais resultantes da desagregação física, né, das rochas, tá? Essa desagregação física, né, que né, oriunda desse processo, então, de abrasão e ataque químico, né, sofrido no passado, né, justamente devido à ação do tempo, né, vento, água batendo, ataque ácido da atmosfera, da chuva, então, tudo isso levou, então, a essa desagregação física, dando origem a essa fração mineral do solo. Em uma outra fração aqui menor, então, 5%, seriam, então, uma fração de matéria orgânica, oriunda, então, da decomposição de plantas e animais, né? E depois aí o que nós temos? Da outra parte, ó, dos outros 50%, tá? Desses outros 50%, nós temos uma fração que é ar, tá? Que é a fase gasosa, e a outra fase que a gente chama de fase líquida do solo. É estranho, né, a gente dizer que o solo tem fração gasosa, né? Mas, na verdade, ele tem uma fração gasosa que está envolvida nele, que faz parte da composição nele, e que é essencial, inclusive, para a respiração dos vegetais, de micro-organismos, de bactérias aeróbicas e de todos os outros organismos que estão presentes nesse solo. Então, ali também tem ar, né, circulando. Nessa tabela aqui em cima, pode falar. Professora, com licença aí, te
te interromper um pouquinho. Por favor. Esses gases têm relação com a decomposição da matéria orgânica ou estão lá na camada de baixo do solo? Tem relação com a camada de matéria orgânica, da decomposição? Ele tem sim, sabe por quê, Tássio? Se a gente for observar, claro que aqui, tá? Aqui a gente tem essa tabela aqui que mostra essa composição. Então, essa composição dos gases, ela é um pouco diferente do ar atmosférico, tá? E isso aqui é uma aproximação, mas você também tem, tá? Você também tem o gás metano, que está ali também, proveniente da decomposição, né? E aqui, ó, uma boa fração do dióxido de carbono é também proveniente da decomposição da matéria orgânica. Tanto é que, olha só essa tabela aqui, ó, se a gente for observar, olha só, esse aqui faz um comparativo entre o ar atmosférico, que está aqui em cima, ó. No ar atmosférico, a gente tem 21% de oxigênio e 0,03% de dióxido de carbono. E 72% de nitrogênio. Isso aqui é aproximado, né? E olha só o solo aqui, o Tássio. O solo é um percentual um pouquinho menor de oxigênio, mas ainda bem parecido, né, com o ar atmosférico. Mas olha só a concentração de dióxido de carbono, ele é maior, tá? Deixa eu riscar aqui de novo, que eu passei por cima. Ele é de 0,9%, e esse dióxido de carbono é devido principalmente à parte de decomposição da matéria orgânica. E olha só, nitrogênio também, por quê? Porque a gente sabe que muitas bactérias, a gente tem bactérias ali que fazem parte daquele ciclo do nitrogênio também, e elas estão liberando gás nitrogênio, e que o nitrogênio a gente sabe que é um dos nutrientes importantes para as plantas. Então, sim, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a tua pergunta era no sentido de que se esses gases, eles também tinham relação à decomposição da matéria orgânica, é isso? Só confirma aí para mim. Isso aí, professor. Valeu, obrigado. Beleza. Então, assim, ó, claro que vai depender, viu, Tássio e demais, do sistema que a gente está falando. Por exemplo, se a gente tiver um sedimento, se a gente tiver um sedimento de fundo de lagoa, um sedimento que receber pouca aeração, a gente vai ter aí uma concentração, um percentual maior, por exemplo, de metano, né, do CH4. Por quê? Por causa da decomposição anaeróbica, né, a gente está falando de um solo, né, de um solo qualquer. Agora, se for um solo que estiver no fundo de lagoa, na forma de sedimento, tá, esses percentuais aqui, eles vão ser diferentes, e você vai ter uma concentração maior de metano. Porque aqui a gente está tratando de, acho que foi a Esther até que falou, né, do metabolismo aeróbico, aqui a gente vai estar falando mais de decomposição aeróbica, né, decomposição envolvendo oxigênio. Se eu tiver decomposição anaeróbica, aí eu vou ter produção de outros gases, diferentes aí do CO2, né, aí eu vou ter mais produção de metano mesmo. E o metano, ele é inflamável também, né, tanto é que, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar algumas aterro sanitário, eles colocam como se fossem umas bocas para sair o excesso de gás também, porque ali dentro, todo aquele solo fica ali, né, não tem remoção daquele material todo, aquele material que está sendo descartado está ali, está sofrendo decomposição anaeróbica e está tendo produção de metano. Então, eles são obrigados a fazer essas saídas do gás para não ter, então, o acúmulo de bolsões de metano e descartar risco de explosão também, né? E aí, ó, o solo, ele também tem uma parte líquida, né? Aproximadamente aqui 25% dele é o que a gente chama de solução do solo. E essa solução do solo é todo aquele líquido, né, que acaba penetrando os interstícios sólidos, né, acaba passando entre aqueles materiais, né, de silt, de areia, né, todo esse líquido, a água, ela acaba entrando em contato com todo esse material sólido e também com o ar, para dar origem ao que a gente chama de solução do solo.
Aqui tem uma tabelinha, ó, botei aqui, que essa tabela também foi retirada desse artigo, tá? E ela mostra para nós como é que é aí a concentração típica de uma solução de solo, de forma geral, de novo, né? Porque assim, ó, você tem solos que são mais arenosos, tem solos que são mais argilosos. Por exemplo, um solo arenoso, ele tem uma quantidade sílica maior, e que tem essa quantidade sílica, ela acaba tendo uma menor afinidade por água, então, por exemplo, a água, ela percola por esse solo com uma facilidade maior do que, por exemplo, um solo com argila, né? Um solo com argila, ele vai acabar retendo mais a água, né? Então, depende do tipo de solo, mas, de forma geral, né, a gente tem aqui, ó, essas concentrações. Então, na solução de solo, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, aí tem todos esses outros aqui, né? Envolvendo aqui macro e micronutrientes, né? Que a gente tem os macronutrientes e depois, mais para baixo, os micronutrientes. Bom, e aí, gente, assim, ó, vocês vão observar que lá no capítulo, lá no livro texto, tem uma parte que aborda sobre os principais tipos de substâncias que hoje são contaminantes de solos, né? Uma delas, então, é um capítulo sobre metais pesados, né, que é o que a gente tinha abordado, né, no momento anterior, e um outro fala sobre pesticidas, herbicidas, né, e substâncias do gênero. Todas essas substâncias são xenobióticos, né, até quem fez, então, a fala, quem fez o seminário, né, e disponibilizou o vídeo para nós sobre esse tema foi o Paulo, né. E aí, ele abordou, então, sobre os xenobióticos e, de forma geral, né, os mecanismos que os organismos utilizam para tentar se livrar desses xenobióticos. Quando a gente fala xenobiótico, tá, se vocês forem olhar, assim, num dicionário, vão ver que essa palavra aqui, ó, xeno, é estranho. Então, é qualquer substância estranha, né, qualquer substância sintética, artificial, que não exista na natureza, né, e que são estranhas para os organismos vivos. Então, uma delas, né, uma dessas substâncias estranhas que eu coloquei aqui até como exemplo é esse pesticida aqui, né, o Tordon. Vocês devem conhecer, esse aqui é famoso, né, essa aqui é a marca comercial, né, desse composto, então, né, um dos compostos desse produto aqui, o 2,4-D, né, e o 2,4-D, eu já volto para cá, mas o 2,4-D, né, vocês devem conhecer, né, ele foi um dos componentes utilizados na guerra do Vietnã, né, o que eles chamavam de agente laranja. Eu fiz até o recorte desse material aqui, né, uma reportagem do jornal É o País, até uma reportagem ali de 2019, e eu achei bem bacana a forma como eles abordaram isso, porque eles se baseiam num estudo, né, de uma universidade americana, que mostra que, na verdade, esse agente, né, ele ainda é detectado, né, nos solos do Vietnã, tá? E não só esse agente, porque o grande problema lá, bom, eu não vou entrar na parte histórica da guerra do Vietnã, mas o que acontece, né? Os americanos, a estratégia dos americanos era tentar tirar a vantagem que os inimigos, né, os Vietcongs tinham, que era a floresta. Então, a floresta, eles se escondiam na floresta. Eles usavam a floresta a favor deles. E aí, como estratégia, então, né, os norte-americanos, então, né, resolveram lançar, eles pulverizavam, né, inclusive a reportagem, ela fala algo, tipo, em torno de 80 bilhões de litros desse material aqui, desse agente laranja, né, em cima, ao redor das bases americanas, né, o que eles chamavam de perímetro de segurança, e nas florestas ali, nos arrozais, né, para tentar, primeiro, né, acabar com a colheita do inimigo, tira a comida do inimigo, a lógica era essa, e outra era acabar com o esconderijo, né. Esses agentes, eles eram chamados de agentes desfolhantes, né, porque, na verdade, eles servem como hormônios, né, de crescimento. Então,
eles acabam estressando a planta com a liberação excessiva de hormônios, o que acaba levando ela a morrer, né? Então, o que é interessante também é que a reportagem, ela comenta, né, que na época foi solicitado que as empresas produzissem uma quantidade vasta desse agente, e aí o que se faz? A indústria química, né, como vocês sabem, né, vocês devem ter visto isso no segundo grau, muitas dessas reações, reações, né, industriais, elas são reações que acontecem em equilíbrio. Então, ou seja, eu tenho, por exemplo, uma reação química, né, aqui eu tenho os meus reagentes, eles interagem entre si para formar os meus produtos. Só que, muitas vezes, a maioria das vezes, essas reações aqui, como a gente já tinha visto, né, até ali na parte de sistemas aquosos, elas acontecem em equilíbrio, tá? Ai, essa seta ficou horrível, peraí. Eles acontecem em equilíbrio, isso é representado por duas setas, né? Uma setinha para o lado dos reagentes e a outra setinha para o lado dos produtos. E o que se faz, né, algumas vezes para aumentar o rendimento de um produto? Eles aumentam a temperatura. Então, quando aumenta a temperatura, algumas vezes, tá, dependendo do tipo de reação, tá, esse equilíbrio, ele é deslocado no sentido dos produtos. Então, eles aumentaram a temperatura para poder produzir mais esses caras aqui, né, porque o agente laranja era uma mistura do 2,4-D com 2,4,5-T, né, que é, né, eu não cheguei a colocar a fórmula aqui a fórmula molecular dessas substâncias. Mas o mais interessante é que o fato de se aumentar essa temperatura fazia com que se produzisse um subproduto, uma dioxina, né, que a gente pode visualizar aqui embaixo. Dioxina, já está falando o nome, né, tem 2 oxigênios, ó, dioxina, tá vendo que tem 2 oxigênios. As dioxinas são as substâncias né, é uma classe de substâncias muito tóxicas que se tem conhecimento hoje, e ela acabava sendo formada aí como produto intermediário dessa reação. Mas como estavam fazendo na pauleira, tinha que fazer um volume absurdo para poder vencer a guerra, e eles começaram a tocar, né, com a dioxina mesmo. E isso, né, vocês sabem, ali mostra, né, todos os efeitos danosos que tiveram, inclusive, para a população. E é interessante que eu também estive observando em outros artigos, né, esse daqui é um xenobiótico, né, é uma substância resistente, recalcitrante, né, o que se observa? Que essa substância, quando ela fica sob o sol, fica na exposição dos raios ultravioletas, ela consegue se degradar num período de 3 a 5 anos. Entretanto, quando ela fica no leito dos rios, quando ela fica no sedimento, quando ela fica no solo, protegida dos raios ultravioletas, ela chega a demorar mais de 50 anos. E por que eles estão dizendo isso? Porque 50 anos depois, eles ainda conseguiram perceber traços dessa toxina no sedimento dos rios, inclusive em peixes, claro, né, porque isso vai se bioacumulando no tecido desses organismos e acaba indo, consequentemente, para as pessoas, né. E tem vários documentários que vocês podem ver, né, que mostram sobre todas as consequências, né, que esse país teve, né, quando, né, e que sofre até hoje, né, devido, então, ao lançamento aí desse agente laranja, e, enfim, uma série de coisas aí que a gente consegue perceber, ações movidas, né, pelas famílias contra o governo americano, e aí vai para uma série de coisas. Bom, voltando para cá, então, o que a gente observa é que essas propriedades físico-químicas, então, desses herbicidas, né, eles têm um comportamento, né, no solo, e lógico que esse comportamento, ele também vai depender das características desse solo, né, como eu falei, né, se for, por exemplo, um composto hidrofóbico, se for um composto que ele não tem muita afinidade pela água, né, já está falando o nome, né, hidrofóbico, porque tem medo de água, ele não tem tanta afinidade pela água, certo? É possível que ele tenha uma maior afinidade, por exemplo, com solos que por exemplo, tenham característica arenosa, né, e aí que tá, depende muito, então, da característica do comportamento desse xenobiótico e das características dos solos também, da mesma forma que com fatores climáticos, né, como, né, eu já tinha citado, né, e
são as complexidades todas que precisam ser avaliadas, né? Uma outra questão interessante é que, assim, a partir do momento em que esses materiais eles são lançados na natureza, né, os micro-organismos de forma geral, bactérias, fungos, eu nem vou falar, tá? Eu não vou falar de parte de biotransformação de xenobióticos no nosso organismo, né? Até porque a gente sabe que, por exemplo, o grande órgão responsável pela degradação de substâncias estranhas no nosso organismo é o fígado, né? O fígado que tem aí lógico que essa degradação ela também pode acontecer e se dar no intestino, mas o fígado é o que tem a maquinaria enzimática mais vasta para poder dar conta de fazer essa metabolização. Tanto é que a maior parte dos medicamentos, eles são metabolizados no fígado, né? Por isso que dizem que não é interessante você tomar bebida alcoólica quando está tomando algum medicamento, porque o que acontece? O álcool, ele também é uma substância tóxica, não é um xenobiótico, mas ele é uma substância tóxica no nosso organismo. O processo de metabolização do álcool gera acetaldeído, que inclusive é aquela substância que faz com que a pessoa fique com dor de cabeça, que fique com ressaca, porque ele também tem a sua toxicidade. Mas o que acontece? O fígado ele já está ali meio baleado, dando conta de tentar, né, degradar aquele medicamento que a pessoa tomou. E aí você toma mais álcool, né, está dando mais uma sobrecarga para o fígado. Então, por isso que o pessoal não recomenda, né, tomar álcool com algum outro medicamento. E aí, quando a gente fala, isso estou falando, né, em termos de organismos, né, no caso, ser humano, mas na microbiologia, a gente sabe, por exemplo, que esses fungos e bactérias têm uma maquinaria enzimática bem vasta para tentar dar conta de degradar esses xenobióticos. E aí, o que eles fazem? Existem enzimas, né? As enzimas, como vocês sabem, são biocatalisadores, né, ou catalisadores biológicos, e elas servem, né, para acelerar determinados tipos de reações. Tem algumas que são muito específicas, que vão servir para acelerar uma reação, né, específica, e tem outras, deixa eu só ver se não tem nada aqui no chat, porque eu fico aqui falando, tá? E tem outras que são mais vastas, tem outras que são mais genéricas, por exemplo, a gente tem o grupo das fenol-oxidases, que são aquelas que caracterizam, são aquelas que catalisam ações de oxidação de compostos fenólicos, por exemplo. E aí, o que acontece? Você tem uma substância estranha, e esses organismos, eles vão, então, lançar essas enzimas para procurar, então, transformar, fazer o que a gente chama de biotransformação. E o que é interessante é que, muitas vezes, qual é a tentativa? Né? É você colocar grupamentos hidroxila nele, colocar grupamentos ácidos, colocar cátions, a estratégia, né, a estratégia da biotransformação é essa, tornar aquele produto, né, excretável, tornar aquele produto passível de biodecomposição, né. Algumas vezes a gente tem, por exemplo, alguns compostos que são hidrofóbicos, né, mas o que acontece? Eu vou colocando ali grupos hidroxila e consigo aumentar a solubilidade dele em água. Então, a estratégia é assim, o nosso organismo também, do mesmo jeito. Por exemplo, o fígado, ele vai lá, ele vai utilizar a sua maquinaria enzimática para tentar transformar aquela substância excretável, né, seja através da urina, seja através das fezes, e os organismos vivos, eles funcionam do mesmo jeito. Só que o que acontece? Algumas vezes o tiro, ele sai pela culatra. Por quê? Porque algumas vezes o processo de biotransformação acaba gerando substâncias mais tóxicas ainda. Né, por exemplo, tem alguns papers também, tem alguns trabalhos que mostram as novas estratégias adotadas pelas indústrias de papel e celulose. Então, você tem a produção de um efluente muito escuro, né, devido principalmente às ligninas, né, que são retiradas, né, do processo para produzir o papel, e aí você tem aquele efluente super escuro. Então, qual era a estratégia? A estratégia era, por exemplo, usar o peróxido de hidrogênio, né, para fazer esse tratamento, que é a água oxigenada. Então, oxidava todo esse material e o que se percebia? Você produzia um líquido muito mais claro, tanto é que tem vários trabalhos que mostram isso, né, vários trabalhos que mostram, inclusive eles fazem
eles usam aparelhos de laboratório, eles usam espectrofotômetros que mostram o grau de absorção, né, da radiação ultravioleta e da radiação UV visível. Então, eles mostram, eles comprovam que você tem um efluente escuro e sai que nem água, assim, tipo, como se fosse para beber, sabe? Por outro lado, esse efluente, esse material que sai do processo, né, do tratamento com peróxido, e que é translúcido, que sai bonito, com um aspecto ótimo, né, ele muitas vezes é tão mais tóxico, né, quanto a um outro sistema de tratamento, que não usa o peróxido, que usa lagoas de estabilização, ou que usa alguma outra estratégia, né, de tratamento desse efluente, né, por quê? Porque ele biotransformou, muitas vezes você faz uma reação química, aparentemente você gera compostos que deixam de absorver na região do visível, mas por outro lado você também está gerando substâncias muito tóxicas. Então tem várias nuances, né, que precisam ser analisadas, né. E a questão dos xenobióticos é essa. Então, essas substâncias, né, como todas essas que a gente está vendo, esses pesticidas, esses herbicidas, todas elas são xenobióticos, e algumas delas, então, são biotransformadas, né. Algumas dessas biotransformações, grande parte dessas biotransformações, elas são interessantes, porque diminuem a toxicidade, e aí não é só a aparência, né, isso que eu quero dizer, não é só a aparência, né, de um determinado efluente, mas sim a toxicidade deles, diminuem a toxicidade para poder ficar disponível novamente ao meio ambiente. Acho que foi a Kellen até ali, né, que falou sobre os efluentes têxteis, né. O que a gente percebe? A grande, né, eu não conheço indústria têxtil que utilize corantes naturais, né, elas utilizam sempre os corantes sintéticos, porque eles são mais fáceis de manusear, eles são mais estáveis, né. Por outro lado, essas mesmas empresas, né, agora, de acordo com as legislações, precisam fazer o tratamento desses materiais, né. Por quê? Porque a gente sabe que você colocar um material colorido no meio ambiente é ruim, é prejudicial, até mesmo porque alguns deles também têm metais pesados na composição, né, dependendo do tipo que for. E aí, assim, ó, uma das questões que aborda ali o capítulo do Colin Baird, ele faz ali, e o artigo também, tá, ele vai passando sobre os principais tipos de degradação do solo que a gente encontra hoje, né. Se a gente for olhar, assim, na internet, tem vários mais, né, quais são os 10 piores lugares, quais são os 10 lugares mais poluídos, tal, eu selecionei alguns em virtude do tipo de material, né, que está sendo disposto. Aqui eu coloquei a imagem do lixão de Gana, esse é um lixão, ele né, me parece ele que é o segundo maior da África, e é um local onde são depositados vários tipos de materiais, né, mas especialmente lixo eletrônico. Tanto é que muitas dessas pessoas, tem alguns documentários que mostram isso, documentários bem impressionantes, né, que mostram que muitas vezes, né, são coletados, então, o cobre da fiação desses equipamentos, né, muitas vezes se procura fazer ali, né, uma espécie de mineração, né, sobre esses equipamentos eletrônicos, né, e muitas vezes se consegue sustento com isso, né. Mas, por outro lado, por exemplo, para se conseguir obter o metal desses cabos, né, o pessoal acaba queimando, né, queima de plásticos, né, dependendo do tipo de plástico, forma dioxina. Então, tem trabalhos também na Science Direct que mostram análise de solo e análise de água desse local, e realmente são condições, assim, bem impressionantes, né, quantidade de metal pesado, né, bom, eu nem vou falar do aspecto orgânico, porque talvez aqui, em relação à situação, seja o menor das causas, né, mas concentração de gases também, porque existe uma poluição atmosférica muito alta em virtude da queima desses materiais, então é bastante impressionante aqui os documentários que falam sobre isso. Aqui embaixo eu coloquei o rio Cítarum também, tem um documentário da BBC que eu gosto muito, tá, que ele fala a respeito aqui dessa situação vivenciada lá na Indonésia, né. Aqui a gente está vendo material plástico, né, na superfície do rio, mas aqui a grande problemática são as indústrias têxteis,
né, que acabam lançando os efluentes sem nenhum tipo de tratamento, os efluentes são lançados de forma bruta, né, e aí, claro, né, o prejuízo, né, o impacto maior também, né, é no nível da concentração de metais pesados, né, não vou citar nem coliformes, nem os outros parâmetros, né, porque também, aqui coloquei também, né, para finalizar também, o outro tipo de contaminação, né, que a gente tem, que não é tão comum assim aqui no Brasil, né, mas existente em outras partes do mundo, que é a contaminação do solo, do ambiente, de uma forma geral, com resíduos radioativos, né, aqui coloquei a imagem aqui da usina de Chernobyl, que foi o maior acidente que aconteceu, né, um acidente lá na década de 80, né, a usina existente na Ucrânia, e que até hoje toda essa área aí, ela está fechada, inclusive tem uns documentários atuais que mostram a mutação existente em aranhas. Eu não sei se vocês já viram, acho que até da National Geographic, agora não vou lembrar para dizer, mas eles mostram a mutação ocorrida, então, no comportamento de alguns animais, as aranhas, o formato da teia da aranha, né, porque a teia da aranha, ela tem uma certa simetria, formato todo diferente, todo bagunçado, inclusive das pintinhas das joaninhas, né, então é bem impressionante também o documentário mostrando como é que ficou, né, qual foi o impacto na natureza, né, após esse acidente aí nuclear, né, depois de todos esses anos. E aqui, por final, também, né, para mostrar também, para dar como exemplo também de contaminação, isso aqui é minas de ouro também na Indonésia, acontece aqui também no Brasil, Pará, Amazonas, né, a principal estratégia aí para se fazer a extração de ouro é o uso do mercúrio, né, e aí os garimpeiros, eles se utilizam de algumas propriedades do mercúrio. Uma delas é o fato do mercúrio conseguir formar amálgamas, né, ele consegue se unir a outros metais com bastante facilidade. Então, a partir do momento em que você remove, né, ou faz uma peneiração de um leito de rio ou de algum outro material, né, em que encontra esses fragmentos muito pequenos, você consegue, coloca o mercúrio ali, rapidamente ele se liga ao metal que vai estar ali, né, conseguindo separar ali da argila, e depois esquenta com maçarico, porque ele também consegue se volatilizar com facilidade para ter apenas o ouro. Então, a estratégia que é utilizada para fazer a extração do ouro, mas que provoca, né, poluição do meio ambiente. Inclusive, tem um outro artigo bem interessante, que eles fazem análise da concentração de mercúrio nos fios dos cabelos de populações lá do Amazonas, né, ao redor, então, de garimpos que utilizam aí essa estratégia, né. E aí eles encontram, claro, né, percentuais muito maiores, né, nos fios de cabelo, porque fica tudo acumulado, né, esse material. Então, as situações aí que a gente tem. Então, com essa imagem, eu tentei resumir os tipos de impactos de solo que nós temos aqui. O que eu vou fazer, viu, pessoal, são 9h56, eu vou, então, disponibilizar esse artigo, viu, da Química Nova, que eu acho que está bem bacana, né, posso disponibilizar aqui a apresentação também, tá? E a gente combina dessa maneira, né? A gente tem aí não vamos ter, então, um momento presencial na semana que vem, no dia 20, tá? Mas vou deixar o link ali para vocês conseguirem ter acesso e preencher o formulário, né, da avaliação 3, da AP3, certo? Da avaliação individual escrita 3. Tudo bem? Gente, assim, ó, no mais, acho que a gente não vai mais conversar aqui com o grupo, né, como um todo, né, mas no mais, assim, gostaria de agradecer a presença de vocês, o esforço de vocês por estarem, né, aqui, agradecer a paciência também, acho que foi um ano aí de muitos desafios, acho que a gente, de uma certa forma, se adaptou um pouco, né, acho que melhoramos, né, acho que posso até dizer que melhoramos em algumas coisas, assim, no sentido de tentar buscar estratégias pedagógicas para abordar aí os conceitos. A nossa situação nós vamos, possivelmente, vocês terão mais é possível, tá, não posso garantir com certeza, mas talvez a gente tenha mais um semestre aí
com essas atividades não presenciais. Se fosse no método presencial, seria muito diferente, né, porque de acordo com o nosso horário, nós ficaríamos a manhã toda juntos. Então, essa unidade curricular, ela previa a realização de atividades de extensão, previa a realização de saídas técnicas, né, laboratório, atividades de laboratório. Então, eu tenho certeza que muita coisa que eu passei aqui, que eu acho que vocês podem ter achado chato, teria ficado diferente lá, tá? Mas é isso, fizemos aí o que foi possível, né, sei que é um esforço conjunto, agradeço muito aí a presença de vocês e seguimos em frente, tá bom, gente? Davi, tu tinha aberto o microfone ali, e eu te... Não sei, fiquei aqui, vou dar tchau também, né, última aula hoje, tá bom? Isso aí, né, professora, seguimos firme, né, pena que não é presencial, mas foi melhor já que o outro semestre, né? Tomara que o próximo seja melhor ainda, né? Não, é isso aí, vamos... Pensamento positivo aí, que as coisas se ajeitam. Gente, obrigada mais uma vez, tá? Eu vou lá para Isa. Kellen, tu abriu o teu microfone. Muito obrigada, professora. Obrigada por todo o esforço do semestre. Não sei se está dando para ouvir, está aberto. Estou vendo, sim. Ah, tá. Não, te agradecer por todo o esforço aqui para a gente, também não é fácil, por toda a paciência que teve com a gente. Muito obrigada. Eu imagino. Então tá, o Felipe abriu ali o microfone, tu quer falar, Felipe? Vamos só agradecer aí também aí, e o próximo semestre, depois dessa vacina, quem sabe a gente já possa, né, tá no final da pandemia aí, ou do meio pro final, né, pra gente ir lá para outubro, novembro aí já tá mais confortável no sentido da doença aí. Mas quem sabe a gente possa pegar ainda um semestre ou dois do presencial, né, que seria importante. Não, com certeza. Com Era certeza. Como eu falei, assim, fazer algumas dessas coisas é outra coisa, é outra visão. Mas é isso, gente. Obrigada, tá? Obrigada para todos vocês, tá? Um grande abraço. Fiquem bem, se cuidem. Um abraço, gente. Obrigada, profe. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.